Olá, hoje a gente mergulha numa das obras mais perspicazes já escritas sobre democracia, A Democracia na América, do pensador francês Alex de Tocqueville. Ele foi para os Estados Unidos lá no século XIX, não como um simples turista, mas quase como um profeta, sabe, tentando decifrar o futuro do mundo. E ele já começa a obra-prima dele com essa frase. Que frase? Não era um medo qualquer, era um espanto, uma reverência diante de uma força que ele sentia ser, nossa, avassaladora, inevitável, quase como a vontade de Deus. Então, a grande questão que guia a nossa análise é essa. Que revolução era essa que ele viu se desenrolando na América e que, na visão dele, ia tomar conta do mundo inteiro? Pro bem ou pro mal? Para Tocqueville, essa força não era um evento isolado, tipo a Revolução Francesa, não. Ele via isso como o clímax de uma revolução histórica muito, mas muito mais longa, que vinha acontecendo há séculos. E a forma como Tocqueville conecta os pontos ao longo de 700 anos é brilhante. Ele mostra como cada um desses eventos, o clero se abrindo, a invenção da imprensa, a descoberta da América, funcionou como um nivelador. Foi quebrando as velhas hierarquias e empurrando a sociedade inevitavelmente na direção da igualdade. E aqui está o ponto crucial. Para o Tocqueville, tentar parar a democracia seria como, sei lá, lutar contra a gravidade ou contra a própria vontade de Deus. Era um fato providencial. A única questão, então, era como guiar essa força tão poderosa. E é isso que nos leva até a América. Ué, mas se essa revolução democrática estava acontecendo em todo lugar, por que focar nos Estados Unidos? Porque lá o experimento estava na sua forma mais pura. A diferença era gritante. Na Europa, a democracia nasceu no meio do caos, da violência, lutando contra séculos de monarquia. Já na América, era como se ela tivesse sido plantada em solo virgem, onde pôde crescer livremente, de forma pacífica e dentro da lei. E Tocqueville identificou a igualdade de condições como o DNA da América. Não era só uma ideia política, não. Era o fato central que influenciava absolutamente tudo, desde as leis que eram aprovadas até o jeito como as pessoas se tratavam no dia a dia. Para entender como essa semente cresceu, Tocqueville argumentou que a gente precisa olhar para o ponto de partida de uma nação, para suas origens, sabe? Tocqueville faz um contraste genial entre as duas fundações da América, cujas consequências, bom, durariam séculos. O Sul, com seus aventureiros e a instituição da escravidão, manteve elementos de uma hierarquia, plantando semente de conflito. Mas foi o Norte, a Nova Inglaterra, que para ele representou algo completamente novo na história do mundo. A chave estava toda no caráter dos colonos da Nova Inglaterra. Eles não eram garimpeiros, aventureiros. Eram famílias de classe média que viajaram não atrás de riqueza, mas para fazer triunfar uma ideia. Eles criaram a sociedade de iguais e, o mais importante, estabeleceram um governo autônomo, baseado no consentimento de todos, antes mesmo de pisar em terra firme. E foi dentro dessa semente democrática da Nova Inglaterra que Tocqueville achou que ele considerava ser o segredo do caráter americano. Uma fusão única de dois espíritos que, lá na Europa, eram inimigos mortais. Por um lado, a sociedade puritana era incrivelmente rígida. A vida deles era governada por um código moral super austero tirado diretamente da Bíblia. É só dar uma olhada em algumas leis do Código de Connecticut, de 1650. Tinha pena de morte para crimes religiosos e o governo legislava sobre tudo, desde a preguiça até o uso de tabaco. À primeira vista, parece o completo oposto da liberdade, né? Mas aqui vem a virada. Essa mesmíssima sociedade, com essas leis morais super severas, também estabeleceu as instituições políticas mais radicalmente livres e democráticas do mundo daquela época. Eles estabeleceram participação popular, imposto com consentimento, responsabilidade dos governantes e até educação pública obrigatória. Eram princípios que a Europa só ia ver séculos depois. Então, como é que esses dois lados, o religioso super estrito e o político super livre, podiam coexistir? A resposta para Tocqueville está aqui. A religião não era inimiga da liberdade, ela a tornava possível. Ao dar uma base moral forte e compartilhada, a religião ensinava os cidadãos a se autogovernarem. A liberdade não era o direito de fazer qualquer coisa, mas sim a liberdade de fazer
tudo o que é justo e bom. E isso nos leva ao propósito final da obra dele e à relevância que ela tem para todos nós até hoje. Tocqueville nunca sugeriu que a França ou qualquer outro país devesse simplesmente copiar as instituições americanas. Não, o objetivo dele era mais profundo. Ele queria usar a América como um espelho, para que o mundo pudesse entender a natureza da democracia, seus perigos e suas promessas, e com isso torná-la proveitosa aos homens. E assim ele nos deixa com esta pergunta. Que pergunta poderosa! A marcha em direção à igualdade, ele dizia, é inevitável, mas o resultado não é. Ele previu que o maior desafio das eras futuras seria escolher entre uma democracia que eleva a humanidade através da liberdade e uma que a degrada através de uma nova forma de tirania. Quase 200 anos depois, essa continua a ser a questão que define o nosso tempo.